Oi pessoal, então agora nós vamos dar continuidade ao segundo bloco de discussões sobre o que é sociologia. E eu trouxe os objetivos da sociologia, lembrando que não serão os únicos, mas vamos apontar algumas questões que a sociologia se propõe a estudar. Um deles é buscar compreender a sociedade. Entendendo a sociedade, a gente pode agir melhor sobre ela. Há autores que acrescentam que não basta compreender, é preciso compreender e transformar a sociedade. Então aqui há duas compreensões. Uma que entende que a sociologia já tem muito a que se dedicar para compreender e outros que entendem que ela pode, com base em seus estudos, propor mudanças. Além disso, ela também se propõe a desnaturalizar. Seria uma abordagem para a gente entender que o ser humano é um ser social e que as coisas não são dadas naturalmente. Você não vem ao mundo, a violência está ali porque é natural acontecer a violência. A gente entende que não, que a violência é uma construção social. As pessoas agem conforme elas agem de acordo com o meio em que convivem, com o ambiente. Então nós precisamos desnaturalizar muitos acontecimentos sociais, muitos fatos sociais, no sentido de compreender que é fruto da construção humana. Então muitas vezes quando diz, sempre houve violência e sempre foi assim, é natural ser assim. Não é natural, a gente entende que é uma construção da sociedade e, portanto, a gente precisa desnaturalizar certos padrões de comportamento, certas visões de mundo, para que deixe de acontecer certos problemas sociais. O preconceito, a discriminação racial, a negação de outras culturas, nada disso é algo dado, é algo pronto, porque é tudo fruto das relações humanas. Ao longo da história se concretizou de determinados comportamentos e muitas vezes os agrupamentos sociais têm dificuldade para desconstruir certos comportamentos que não fazem bem para as relações sociais. Então nós somos um ser social e isso não foi dito apenas pela sociologia. Os próprios filósofos, como por exemplo o Aristóteles, lá na Idade Antiga ele já dizia que o homem é um animal político. Quando ele fala que o homem é um animal político, ele quer dizer que ele é um ser social, que ele é fruto do meio onde ele convive. E a sociologia, ela mostra os caminhos para a gente compreender. E essa questão nós vamos ver mais adiante de modo mais aprofundado. Bom, agora nós vamos elencar alguns temas que a sociologia busca estudar. Lembrando que esses temas não são exclusivos da área da sociologia. Eles são estudados por outras áreas também. A sociologia, ela tem uma visão interdisciplinar. É uma disciplina muito tranquila para agregar discussões interdisciplinares. E vamos elencar aqui algumas temáticas, então. Muitos desses temas estão interligados, como por exemplo, desigualdade social pode estar interligada com a questão da educação, com a questão étnica-racial, com a questão de gênero. Então a gente percebe que há relações, assim como os campos de conhecimento fazem seus diálogos, as temáticas também se intercruzam umas com as outras. Então essas são algumas dicas de algumas temáticas que vocês podem encontrar no âmbito dos estudos das ciências sociais. Próximo bloco. Agora eu vou pontuar a sociologia no ensino médio. Aqui a gente diz que a sociologia vai muito ao encontro da antropologia, que é o estudo das culturas, e da ciência política. Discute o Estado, com I maiúsculo, o poder, por exemplo, no contexto das relações familiares, ou o poder no âmbito do Estado, numa perspectiva macrosocial. A sociologia no ensino médio, ela tem essas abordagens aqui. E no Brasil, a sociologia
passou a ser considerado o ensino obrigatório no ensino médio a partir do ano de 2008, juntamente com a disciplina de filosofia. Então pode acontecer de alguns pais de vocês ou outros conhecidos não terem a oportunidade de estudar sociologia, porque antes de 2008, na maioria das escolas, não existia sociologia. E para finalizar esse último bloco de estudos sobre o que é sociologia, eu vou indicar alguns clássicos da sociologia. O clássico se refere ao que é atual, ao que perdurou-se pelo tempo afora. Por exemplo, um livro muito antigo que trouxe excelentes discussões que ainda se aplicam na nossa atualidade, ele passa a ser considerado um clássico. A partir do momento que é uma obra que não se encaixa mais para o nosso contexto, ou que não se discute mais, ela pode nem ser referenciada como um clássico. No caso da sociologia, nós temos os fundadores da sociologia, que são considerados clássicos. Para além do Comte, nós temos o Émile Durkheim, que já foi indicado como um clássico da sociologia. Ele é um francês. Nós também temos o Karl Marx, que é um alemão, e o Max Weber, que é um alemão também, e que são considerados autores clássicos da sociologia. Por exemplo, o Émile Durkheim estudou fato social, defendeu o positivismo. O Karl Marx já é o autor da crítica, ele é o autor crítico do sistema capitalista, estudou temas como trabalho, classe social. E o Weber é um autor que busca a compreensão da sociedade, tem como objeto de estudo a ação social, a burocracia, sociedade e economia. Então nós temos esse tripé aqui de autores clássicos que até hoje nós temos autores contemporâneos que revisaram as suas teorias, mantendo grande parte delas, e quando há essa sequência, a gente pode dizer que tem uma perspectiva, por exemplo, durkheimiana, ou marxista, ou weberiana. E esses autores, eles também estão sendo estudados em outras áreas, como filosofia, história, educação. O Karl Marx é um autor interdisciplinar, eu diria. O Max Weber, ele até lá no direito ele é estudado. O Émile Durkheim tem muitas contribuições para o campo da educação. São só alguns exemplos que eu vou situando e vocês vão mais adiante ter contato com as discussões desses autores. Certo, pessoal? E por fim, finalizamos o nosso bloco de estudos sobre o que é sociologia, e a nossa expectativa enquanto docentes na área é para formar estudantes como vocês, com pensamentos críticos sobre a realidade que os cerca, livre de preconceitos e discriminações, que vocês possam fazer um movimento de alteridade, fazendo aquele esforço de se colocar no lugar dos outros, que vocês possam atuar no mundo do trabalho com essa criticidade, com uma certa autonomia. Quando a gente compreende os problemas da sociedade e a própria sociedade, a gente passa a agir com mais consciência, a gente passa a exercer a nossa cidadania. Então, a gente tem essa expectativa para que vocês possam desnaturalizar muitas visões de mundo, que vocês possam agir com uma consciência pautada nos princípios da sustentabilidade, da preservação do meio ambiente, que vocês possam se tornar seres humanos melhores e dignos dos seus direitos. Então seria isso, fiquem bem e até a próxima!